volta para mais um bloco de entrevistas para a Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Já estamos com os microfones abertos, também câmeras já liberadas conosco nos estúdios da Clube neste segundo bloco. A Alessandra Heck e o Diego Santos para falar sobre o lançamento deste belíssimo livro, né? Estamos aqui com um exemplar em mãos, O Gado Franqueiro do Rio Grande do Sul. Vou botar aqui na tela, ó. Cartografia afetiva, lindíssima obra. Vou botar aqui na tela. Com todo respeito, é um senhor animal, né? Bem-vindo já, né? Vamos dar um bom dia pra eles. Bem-vindo, Alessandra, bem-vindo, Diego, porque obrigada, bom dia. Linda obra. E fala sobre uma espécie que era habitual, mas hoje começa a ser rara no estado, né? Que é o gado franqueiro, né? Eu queria que você dissesse o porquê da obra, primeiramente. Importante a gente contextualizar para o nosso ouvinte o porquê dessa obra, né? O Gado Franqueiro do Rio Grande do Sul, Cartografia Afetiva. Bem-vindos. Obrigada. Eu fui correspondente do Jornal Pioneiro aqui na região das Hortênsias de 98 a 2000 e foi uma época que eu conheci o Sebastião Fonseca de Oliveira, que esse ano até foi patrono da Feira do Livro de Gramado. E ele é um pesquisador e um defensor da cultura tradicional. Ele vem lá de Bom Jesus e ele cria o gado franqueiro há mais ou menos uns 20 anos, quando ele se deu conta de que estava em extinção. Então ele começou a buscar exemplares e trabalhar nos cruzamentos para ir retomando essa raça. E ele sempre nos buscava para divulgar esse trabalho, né? E aí foi a partir desse contato que surgiu a ideia, e conversei com o Diego da gente realizar esse projeto e, enfim, muito nos orgulha, né, Diego? Sim, muito orgulho. Com um projeto muito bonito, muito rico de conteúdo. Merece a leitura das pessoas. Quando eu olho, pego no livro assim, a gente vê o cuidado não apenas com a parte estrutural do livro, uma capa dura, mas também as imagens, os textos, a parte gráfica, né, que o Diego é envolvido. Como que surgiu tudo isso? Por exemplo, um que encontrou o outro, que encontrou um. Como que surgiu essa turma para fazer essa obra? A gente tem agora alguns incentivos culturais, né, alguns editais, então é complexo hoje em dia trabalhar nessa questão da cultura, né, porque se evoluiu bastante nesse sentido, mas também se tem oportunidades, né, então o importante é a gente juntar esforços, né, formar uma equipe de pessoas competentes. Eu acho que esse foi o resultado, né, Diego? A gente já se conhecia, né, eu e a Ali em outros projetos que a gente já fez junto. E quando ela teve a ideia, a gente entrou na lei do Paulo Gustavo, pelo Ministério da Cultura, né? E aí ela conversou com outro fotógrafo, com Antônio Valiente. E aí juntamos esforços, né? Juntamos a turma aí. E esse conceito de fotolivro também, né? Que é a ideia de trabalhar bastante com imagem, porque hoje a gente está num momento que as pessoas são muito visuais, né? Sim. E ao mesmo tempo, como jornalista, tinha esse meu apego pelo texto, né? Eu acho que a gente conseguiu equilibrar bem essa proporção, e o Diego fez um layout também que valorizou muito as imagens, né? E conseguiu aproveitar elas bem abertas. Só a imagem da capa já diz muito, né? E aí eu queria ir pra história, né? O gado franqueiro, né? Quem vê a imagem aqui vê que é portentoso, com os chifres, né, invertidos. Por que esse gado se andou, por exemplo, perdendo o hábito de se trabalhar com esse gado, de se ter esse gado no pasto, não apenas do estado, mas provavelmente em outros lugares? O que aconteceu? Você quer me explicar? Porque quando se fala que está em extinção, alguma coisa aconteceu, né? Hoje em dia, em função dos chifres dele ser muito grande, ele complica um pouco na exportação dele vivo, né? A exportação do gado vivo. E aí eles começaram a optar mais pelo gado Angus, né? Que ele ganha massa mais rápido também, né? Questão comercial. Ganha massa,
provavelmente a margem, né? E hoje não adianta, né? Infelizmente por um lado, mas naturalmente as pessoas que têm terra, têm campo, têm tudo, acaba indo pro lado comercial, né? Essa é a realidade, eu acho, né, Alessandra? São determinações comerciais, mas às vezes a gente tem que entender também uma cadeia de interesses, né, que vai ditando o que a gente faz no campo. Hoje a gente tem a imagem triste, inclusive a gente estava ali lançando o livro em Cambará e vendo nas margens ali do Fortaleza, o pessoal tá cultivando lavoura, assim, né, de batata, outras coisas, e que impacta profundamente no campo, né? Então a gente tem que pensar também, às vezes a raça, talvez ela não tenha essa questão, esse potencial tão facilmente de explorar, né, no comercial, assim, mas ela tá ligada à sustentabilidade do pasto nativo, né? A gente pensa que o pasto é só pasto, não, o pasto nativo é uma série de biodiversa ali, né, de gramíneas. Vegetação primária é fundamental. É uma vegetação que tá ali segurando o solo também, é um solo muito rochoso, então a camada é mais fina, aquilo começa a ser roçado, vira numa desgraça, a gente perde essa cobertura, né? Então eu acho importante a gente pensar, às vezes, as questões que não são tão lucrativas à primeira vista, como a nossa sobrevivência no planeta, né? Que eu acho que agora urge, né? A sustentabilidade acima de tudo, né? A gente não olha muito no impacto que tem, né? Diversas fazendas, não no Rio Grande do Sul, mas em outros lugares, com milhares de cabeças de gado, né? Muitas vezes se criando em condições, e eu brinco sempre, né? Para quem não sabe, né? A família da minha esposa é de Lagoa Vermelha lá, né? Legal. E a própria carne de um gado criado a pasto, solto, ela tem essa diferença de um gado confinado, de um gado que é tratado com aquela ração, né? Porque a gente entende profundamente a ideia de que um gado criado para ser vendido da forma mais industrial possível, se é que isso pode ser citado num momento, ele é feito de uma forma diferente. Aí tu olha imagens como essa, tu entende, né? Que a relação é puramente comercial muitas vezes, né? Essa é a realidade de mercado, né? Isso aí, tem essas questões de saúde, né? De muito antibiótico. Esse gado rústico, como ele se criou livre por muito tempo no campo, ele é resistente, né? Ele não precisa de tantos insumos. Talvez isso possa compensar também, né? Só que precisa de incentivos. E é legal, assim, frisar que a juventude, por exemplo, não sabe, mas o gado franqueiro é o gado genuinamente do Rio Grande do Sul, né? Ele é daqui. Né? É o gado que os tropeiros vinham lá do Sudeste pra cá buscar nas camperiadas, enfim, naquelas missões que faziam, né, vindos do Sudeste pra cá. Os tropeiros que começaram a chegar no nosso estado lá pelo, acho que meados do século 18, né, se eu não me engano. Exato. E achei muito bacana, eu tava folheando aqui o livro, viu, Cabelo? Tem vários capítulos muito legais que transcendem só especificamente sobre o gado em si, né? Fala sobre a história do Rio Grande do Sul, a história dos ausentes, que é muito bacana, da fazenda lá dos ausentes. Também o testemunho das taipas, eu acho fantástico o trabalho dos taipeiros, né? A gente vê muros de pedra, Cabelo, com 100 e tantos anos, até hoje os muros de pedra ali em Cambará, em São Francisco de Paula, em várias regiões aqui do estado, estão de pé até hoje, testemunhando a história e que são lá dessa época também do século XVIII, quando os tropeiros passavam por aqui, tinham que voltar com esse gado, né? E às vezes à noite, para pernoitar, tinham que depositar esse gado em um local. Aí surgiram as mangueiras, né? As grandes mangueiras feitas de taipa, que eram feitas pelos escravos, os taipeiros na época. Muito bacana, é um livro assim realmente fantástico. Eu tô agora folhando, quando eu tava conversando com eles agora que tu tá falando, eu tô folhando aqui, é espetacular. Riquíssimo, né? Em histórias. Exatamente, né? As paisagens, o texto, né? Obviamente, né? Vindo da Alessandra, com certeza vai ser sensacional. E deixa eu fazer uma pergunta, nessas andanças, nessas captações, nessas conversas, o que mais te chama atenção, assim, enquanto jornalista? Pra mim, assim, eu tenho um amor muito grande por essa região dos Campos de Cima da Serra, né? E dá pra gente contemplar Canela, Gramado também nessa paisagem, né? Só que foi muito modificado. E me parece, assim, que a gente precisa repensar nossa identidade turística, sabe? Principalmente aqui de Canela pra lá, né? De Canela em direção aos campos. Porque ainda há muita coisa para se fazer em termos de um turismo de natureza, um turismo de visitar fazendas, né?
E me parece que às vezes no desespero de se padronizar aos grandes parques temáticos que vêm com questões importadas, assim, se perde isso, né? Se trai essa identidade. O gado franqueiro pode ser também um alicerce do turismo rural, né? Então acredito que se a opção pela carne e tal já é outra, a gente poderia pensar esse gado, então, preservado também para movimentar o turismo. Um emblema, né? Um ícone do turismo tradicionalíssimo, né? Do gado. Ele é um símbolo gaúcho também, né? Sim. Que a Assembleia Legislativa validou em 2012, depois de muita luta do Sebastião também. Inclusive o Sebastião é personagem central do livro aqui. É, né? a gente coloca ele um personagem porque realmente ao longo da pesquisa foi se vendo o quanto que a luta é de um homem só, assim, né? Não, é ele querendo, ele cede cabeças para parceiros em várias regiões do estado, pensando nessa reprodução do gado. Passa tempo, ele vai entrar em contato, a pessoa já se desfez e não deu satisfação, sabe? Então é uma história de desaparecimentos também. Que coisa triste, né? Por um lado, e uma pena porque isso envolve a cultura, né? Exato. Não é apenas uma questão rural, uma questão comercial, mas também cultural do nosso estado, né? Uhum. E aí um livro feito a muitas mãos, né? Além do trabalho da diagramação, layout, né? Feito pelo Diego, né? Da estratégia de comunicação, também a assessoria de imprensa da Luz da Nata, Exato. a produção do Fernando Costa Gomes. Então temos muitos amigos, né, envolvidos nesse projeto belíssimo. Tem esse papel também, né, dos produtos culturais na economia mesmo, né? Com Que certeza. às vezes se esquece esse alicerce econômico, assim, de mobilizar uma cadeia, né? O livro conta ali também um pouquinho a forma que o Sebastião recebeu a Ali lá, fazendo um café de... Como é que se diz? No galpão. Ele Cambona, faz um café que de não... Cambona. Isso, que não é coado, né? Que não usa coador. Isso. E o Sebastião, não sei se vocês já entrevistaram ele em algum outro momento. Não, mas já estou pensando nisso a era partir uma de agora. boa. Ele tem muito conhecimento histórico, fez alguns livros sobre genealogia das Seis Marias Serranas, mas também reuniu artistas, principalmente do Uruguai, da Argentina, músicos de renome. Foram lá pro sítio ao longo desses anos, porque ele gravou CDs de declamação com os melhores músicos, assim, dessa vertente latino-americana. Ele tem uma veia bem artística, né? Muito. Ele é muito Legal. idealista. Eu tô aqui folheando, por exemplo, tem coisas muito legais faladas, por exemplo, aqui sobre o nosso querido queijo serrano, né? Exato. Tem uma matéria aqui, um capítulo sobre o queijo serrano também, que é outro ícone aqui da nossa região e tudo mais. Fala do litoral também, a parte econômica é belíssimo. Fala do trabalho. caminho dos torpedos, que o Léo falou ali, que saía daqui até Viamão Sorocaba. A estrada Viamão Sorocaba. Olha só. 1.500 quilômetros. É isso aí. É chão. E um traçado que foi mudando, né? Que vinha lá das missões e depois foi sendo refeito. Tinha o caminho que ia pelo litoral. Até que contemplou essa região dos campos aqui, que a gente tem hoje com as taipas como vestígio. E sobre o queijo serrano também eu acho que é um assunto interessante. O Sebastião fez muita questão de que a gente localizasse alguém que produzisse o queijo do modo tradicional. A gente conseguiu uma simulação lá em Ausentes, porque hoje em dia é bem complicada essa questão do queijo por questões sanitárias, Sim, né? sim. E ele dizia que quando ele era criança, o iogurte era feito na trompa, ali no chifre, né? Eles ficavam nos chifres pendurados e botavam o leite ali, coalhava naturalmente de um dia para o outro, pelo calor e também por alguma enzima ali presente no chifre. Que loucura, né, cara? Que legal, As cara. famílias grandes, se tu imagina 10, 12 crianças e os chifres pendurados assim no galpão, onde aí ficava Fermentando o iogurte. Aham. Que loucura, cara. Que coisa legal, Muitos né? tempos. E a Isso é gente cultura, esquece. né? Isso é É. cultura, cara. Isso é cultura e lembranças e reminiscências das nossas raízes, né? Que muitas vezes se perde, né? Que legal esse trabalho de no livro vocês. fala também de uma pesquisa da Embrapa que está sendo feita, que a gente está perdendo a genética do franqueiro. Só que isso é uma coisa que a gente não pode perder, porque tem doenças que ele é imune e que essas novas espécies não são.
Imagina. Até um jeito de se preservar e muitas vezes se garantir, né? Exato. Até o da vaca louca. Até o da vaca louca. Olha só. Esperamos que com obras como essa e que com a conscientização das pessoas, daqui a pouco o gado franqueiro volte a ser, né? Não apenas conhecido por ser uma espécie rara, mas também uma forma de se preservar melhor a nossa cultura e a nossa história, né? Exato. Essa é a nossa briga. Parabéns pelo trabalho. 8h54, a gente tem que já ir... Só uma última questão, uma pessoa que está interessada na obra, como é que ela faz? Isso pode contatar no quieta.querência no Instagram ou no meu _alessandra.rec, que a gente tem alguns exemplares para comercialização, daí a gente está enviando. Já tivemos algumas solicitações assim no estado. Alessandra.rec no Instagram. Isso, _alessandra.rec. Alessandra.rec no Instagram. É só chamar ali a Alessandra para fazer essa encomenda deste belíssimo livro, O Gado Franqueiro do Rio Grande do Sul. Olha que trabalho espetacular. Só parabenizar aqui o Diego, a toda a turma que produziu esse material, né? E, enfim, o trabalho, os textos da Alessandra Rec, também as fotos do Antônio Valiente, que, olha, obra de arte de primeiríssima qualidade. Queria agradecer a oportunidade aqui na rádio, agradecer ao Diego também pela parceria. Estamos aí. Portas sempre abertas. Quando é para falar de assunto legal como esse, não tenha dúvida de que as portas estão sempre abertas. Valeu, pessoal. Muito obrigado. A gente vai então trocar aqui a vinheta para as últimas informações enquanto nos despedimos aqui do Diego e da Alessandra. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu. Valeu, obrigado.